Fala pessoal, muito boa noite. Passando aqui para deixar mais um tema para vocês. Estou gravando esse vídeo ao vivo. Depois desse vídeo ao vivo, vai lá pro meu canal do YouTube. Eu fiquei de gravar o tema liderança. Vou falar um pouquinho hoje sobre liderança. Independente se entrar alguém ou não na live, esse vídeo vai ficar gravado lá no meu canal do YouTube. Então acesse o canal do YouTube, Emanuel Henrique, e aí vocês vão ficar por dentro desse tema que muita gente votou lá na enquete. Primeiro tema, positividade ganhou. Segundo foi liderança. E hoje eu vou falar um pouquinho do tema liderança para vocês, tá bom? O que acontece? Há uma grande diferença de ser líder e de ser chefe. Existe uma diferença muito grande entre essas duas palavras, chefia e liderança. Então, muitas das vezes, as empresas, particularmente, empresas, serviço público, nós colocamos pessoas lá para nos representar. E a gente acaba cometendo um grande erro de escolher pessoas que têm mentalidade, pensam como chefe, pessoas que querem ser chefes, e essa é a maior dificuldade. Então, pessoas que pensam como chefe, como chefia, é aquele cara que manda fazer e pronto, acabou, e ele quer o serviço executado. E qual é a diferença do chefe para o líder? O que difere essas duas pessoas? Porque o líder é aquele cara que vai junto, ensina, acompanha como ele quer o processo. Muitas das vezes o líder está à frente dos seus liderados, o chefe não. Na maioria das vezes o chefe ele está atrás, na maioria das vezes o chefe ele está só dando as ordens. E essa é a principal característica que difere um líder de um chefe. Então, independente de qual atividade você faz, independente da função que você exerce, seja líder de você mesmo, começa por si, entendeu? Seja referência, seja um cara, uma pessoa, uma mulher, um homem diferenciado. E esse é o primeiro passo, e essa é a grande diferença de liderança e de chefia. E aí eu vou falar de 7 qualidades de um bom líder, que eu acho que vai ajudar muita gente. Mais uma vez, esse vídeo vai ficar gravado, vai estar lá no meu canal do YouTube, então corre, se inscreve lá. Então, pessoal, o que acontece? Dentro dessa perspectiva, eu pude aprender. Dentro da carreira do empreendedorismo, eu tive chefes e tive líderes. Então, eu sei quem eu não quero ser e eu sei quem eu quero ser. Ou seja, eu quero ser uma pessoa cada vez melhor. E para isso, eu tenho que me colocar, me apresentar como um bom líder, né? Eu tive algumas experiências com cargo de liderança. Foi muito positivo na minha vida. E eu pude perceber alguns pontos que eu poderia melhorar. Eu pude perceber que alguns pontos eu poderia trabalhar, algumas qualidades, algumas novas habilidades. Então a gente precisa ter essa diferenciação. Então, para você que está ouvindo, para você que vai ouvir essa live, entenda, não queira ser chefe, seja um bom líder. O bom líder, ele traz para si, ele traz para o seu lado todos os seus liderados, todos os seus colaboradores, todas as pessoas que o cercam, entendeu? E para você ser um bom líder, você nem precisa, muitas das vezes, estar no cargo de liderança. A sua liderança, ela sobressai nas suas atitudes, na qualidade do seu trabalho, entendeu? Então eu desafio você a deixar esse papel de chefe, principalmente você, se você é empresário, se você conduz uma equipe no seu negócio, se você
conduz um cargo de confiança. Seja um bom líder, seja exemplo. Faça com que as pessoas queiram ser seguidas por você. E aí eu vou falar para vocês de 7 qualidades que um bom líder tem, ou que um bom líder deveria ter, né, para ser um líder excepcional. Primeira qualidade, o bom líder ele precisa ser ambicioso, ele precisa ter ambição. Não importa o que ele faça, ele precisa ter o desejo de crescer, de aumentar, de melhorar, entendeu? Conquistar novos objetivos, conquistar novos mercados. Então, primeira qualidade de um bom líder, ele precisa ter 7 para se tornar um líder excepcional. E a primeira qualidade dele é a ambição, né? A ambição é o que move ele a estar querendo buscar novos desafios, a que ele se reinvente todos os dias, ou seja, ele precisa não entrar na zona de conforto, porque a nossa maior dificuldade é quando a gente entra na zona de conforto, e se a gente entra na zona de conforto, a gente para de fazer as coisas com tanta qualidade. Segunda grande qualidade de um bom líder, a resiliência. Então, primeiro, o cara precisa ser ambicioso. Segundo, ele precisa ser resiliente. Por que ele precisa ser resiliente? Porque ele encontra muitos desafios ao longo da sua jornada. O líder, ele precisa ser resiliente diariamente, porque chega uma hora que ele vai bater na porta, ele vai bater na trave. Ele é um cara que é julgado, ele é um cara que muitas vezes é perseguido, entendeu? Então ele precisa ser resiliente, ele precisa se reinventar. E o que é a resiliência? É a capacidade que o ser tem de se reconstruir, de fazer novamente aquilo. Então o bom líder ele precisa ter essa capacidade de resiliência. Ele precisa todos os dias ser algo novo, se reinventar. Porque aí ele não cai na zona de conforto, ele não cai na mesmice. E aí essas qualidades elas se complementam. Então assim, não adianta o cara ser um bom líder, a mulher, o homem ser um bom líder, ter somente ambição. Isso não vai adiantar. Precisa ter o conjunto, é como uma engrenagem. A engrenagem ela funciona por meio de dentes. Se um dente quebra, a engrenagem não roda. Então esse é o mesmo papel do líder. Se o dente quebra, o líder para de funcionar, né? E a terceira qualidade, ele precisa ter foco. Então, primeiro ele precisa ser ambicioso. Segundo, ele precisa ser resiliente. Terceiro, ele precisa ter foco. Foco nas atividades, foco na construção das coisas, foco no dia a dia, foco na melhoria, foco no desenvolvimento das pessoas que estão com ele na jornada, entendeu? Então o líder, o bom líder precisa, dentro das 7 qualidades, ter foco, saber, né, o que ele está buscando. Quarta qualidade de um bom líder: primeira, ambição. Segunda, resiliência. Terceiro, foco. Quarto, flexibilidade. Esse é o maior desafio de um bom líder, porque ele precisa ser flexível. Ele não pode ser um líder muito imponente, ele também não pode ser um líder muito solto. Ele precisa ter, em alguns momentos, flexibilidade em algumas posturas. Então, se ele tem uma conduta diária, há algumas situações que ele acaba se pegando e tem esse poder de flexibilidade. Ou seja, ele não pode ser aquele cara durão e falar assim, não vai, não pode, não faz. Não. Ele precisa entender a situação, precisa ser flexível ao momento, principalmente quando se trata de pessoas, e aí sim poder tomar uma decisão futura. Então, primeiro, ambição. Segundo, resiliência. Terceiro, foco. Quarto, flexibilidade. Vamos para a quinta qualidade de um bom líder: empatia.
Essa palavrinha aí, muitas pessoas falam, precisa ter empatia, né? E muita gente não sabe o que significa, qual é o significado da empatia. Então, ter empatia é se colocar no lugar da outra pessoa. Então, você como um bom líder, você precisa, muitas das vezes, se colocar no lugar do seu liderado. E se fosse você do outro lado, como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser recebido? Se é uma crítica, como você gostaria de receber essa crítica? Será que gritando? Será que expondo o funcionário? Será que expondo o seu liderado? Acho que não. Então a empatia é justamente você poder se colocar no lugar dessa pessoa e saber como que eu gostaria de receber determinada situação. Por isso que o bom líder, dentro dessas 7 qualidades, ele precisa ter empatia. Ele precisa se colocar no lugar da outra pessoa. Isso em todas as situações, em todos os momentos, né? Então a gente precisa ter o bom líder, ambição, resiliência, foco, flexibilidade, empatia. Sexta qualidade de um bom líder, ele precisa ter criatividade. Por que ele precisa ser criativo? Por que o bom líder precisa se tornar um líder criativo? Porque ele acaba caindo na zona de conforto e uma coisa acaba puxando outra. Ele precisa ter foco, empatia, flexibilidade e ele precisa ser criativo. Criativo para conduzir a sua equipe, criativo para desenvolver processos que são funcionais, né, de maneira simples e eficaz. Ou seja, ele não precisa inventar, mas ele tem que se reinventar nas suas atividades. Então, muitas das vezes, a criatividade, uma dinâmica em grupo, uma brincadeira, pode ser uma forma de você transmitir uma mensagem ao seu liderado, de você transmitir uma mensagem a um grupo de pessoas. O que é importante dentro disso é que o líder, ele precisa entender, ele precisa passar a sua fala, o seu entendimento, e o seu liderado, ele precisa entender a mesma coisa. Então, se você fala abacaxi, o seu liderado tem que entender abacaxi, não abóbora. Então, perceba se no dia a dia, na condução do seu grupo, na condução da sua equipe, se você tem falado a mesma linguagem que eles. Às vezes, a linguagem inadequada, a falta de comunicação atrapalha o processo, atrapalha o desenvolvimento da sua equipe, né? E isso é muito difícil. Então, 7 qualidades de um bom líder: ambição, resiliência, foco, flexibilidade, empatia, criatividade e, por último, o bom líder, a 7ª qualidade de um bom líder, ele precisa ter visão. Vou mandar um alô aí pra galera, Alexandro. Eu nem percebi que o chat estava super focado, viu, pessoal? Um abraço aí para todos que estão entrando, participando. Essa live vai ficar gravada lá no meu canal do YouTube, então depois pega, passa, assiste, compartilha com os amigos, viu? E vamos junto. Então, por último, a 7ª qualidade de um bom líder, ele precisa ter visão. O que é visão? Muitas das vezes a gente precisa comprar uma visão. E eu acho essa parte a mais interessante, porque visão, a gente não consegue ver nada naquele momento. E o líder, ele precisa enxergar além. Ele precisa enxergar a médio e longo prazo. O que as suas atitudes, o que as suas decisões, o que suas propostas podem, né, trazer de benefícios ou de malefícios para o seu grupo. Então, o bom líder precisa ter a visão de longo alcance, precisa ter esse entendimento diferenciado para que as coisas comecem a acontecer de forma mais natural. Então, você que é um grande líder, você precisa passar a visão de futuro aos seus liderados.
é a visão que muitos não veem, não conseguem, não tem essa habilidade, entendeu? Às vezes o cargo não permite. Então fica essa super dica para vocês. A gente falou um pouquinho aqui, principalmente para quem entrou agora. A gente falou da diferença de ser chefe para a diferença de ser líder. Então tem muita coisa acontecendo, pessoal. Tem muita coisa acontecendo no Brasil inteiro. E a dica que eu queria deixar aqui para vocês: escolham seus líderes da maneira certa, né? Seja no trabalho, seja na política, seja no grupo de escoteiros, seja na igreja, seja em qualquer atividade que você fazer. Escolha aquele líder que vai te representar, aquele líder que vai executar, aquele líder que tem habilidade, que tem técnica para desenvolver isso. Então essas são as diferenças, 7 qualidades indispensáveis para um bom líder: ambição, resiliência, foco, flexibilidade, empatia, criatividade e visão. Visão de futuro. E é por isso eu acredito muito em pessoas, acredito muito em processos de trabalho. Eu acredito que as pessoas possam ser trabalhadas e melhoradas, né? E isso vai impactar poderosamente, positivamente, muitas outras. Então, a minha dica para hoje, para a gente encerrar com chave de ouro aqui, é que você, líder, seja um líder que impacte por onde você passa. Então assista de novo, reveja, releia, aprenda, coloca em prática essas 7 qualidades que você vai se tornar um bom líder. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Muito obrigado aí por quem está acompanhando até agora, né? Tem 2 pessoas aqui, o Alex e a minha amada Ellen, que está aqui me prestigiando. Ela já me escuta todos os dias e está aqui, né? Tá aqui me assistindo. Muito obrigado, viu? Eu a partir de hoje vou começar a compartilhar muita coisa boa. Eu passei um pouquinho aí, tenho mais de 10 anos de experiência no ramo empresarial. Só no Sebrae já vou fazer 9 anos como consultor. E aí hoje eu dedico minha vida empresarial a um grupo de empresas que se chama Grupo Cuide, que trabalha com 4 segmentos: cuide de segurança do trabalho, cuide de meio ambiente, cuide de educação empreendedora, cuide de marketing digital, e a gente tem o Instituto Cuide. Então, se você ainda não segue, siga nossas redes sociais. O Instituto também é uma forma da gente trabalhar o lado social. Então, a partir de 1º de janeiro, 10% do recurso de todas as nossas empresas vão ser destinada ao Instituto para trabalhos sociais. Então, se você quiser contribuir com o trabalho, contribuir no Instituto, nas empresas, manda um direct aí. Fiz umas enquetes. Esse vídeo vai estar disponível lá no meu canal do YouTube, então corre lá, se inscreve e vamos junto. Muito obrigado pela presença de vocês. Ótimo final de semana, bom feriado a vocês. Tamo junto.